E muitas vezes nós, em meio às dificuldades, e principalmente nesse caos em que nós estamos vivendo, de ver notícias ruins por toda parte e por estar passando também por qualquer tipo de dificuldade, nós pedimos muitas vezes a Deus ou Jesus Cristo um sinal de como a gente pode ouvir Ele, como é que a gente pode se conectar com Ele. E muitas das vezes nós esperamos, como eles são uma divindade, nós esperamos que a conexão ou o contato com eles seja algo paranormal. E não é, meus queridos. Esse plano físico existe uma divisão e por isso Deus se comunica conosco internamente e ou usando de situações ou pessoas. E vocês não fazem ideia da sincronicidade em que as coisas estão tão interligadas que Deus fala com você das formas mais diretas possível, justamente por esta ligação que nós temos com o plano físico e com o plano espiritual. Então, às vezes a gente pede um sinal de Deus e aí ele vai, manda uma mensagem no Instagram, ou você está do nada passeando pela rua e uma pessoa fala alguma coisa que te abre um pensamento ou te dá uma resposta. Às vezes você simplesmente tem um sonho, olha, vocês não fazem ideia do que um sonho é capaz de mudar na sua vida. Quando você aprende a interpretar o que é sonho, o que é subconsciente, o que é projeção astral, enfim, quando você entende a complexidade, você tem a resposta na sua cara ou a resolução de algum problema ou alguma amarra, alguma coisa que está segurando a tua evolução, seja ela financeira, amorosa ou seja ela principalmente espiritual. Eu vou dar um exemplo muito clássico, verdadeiro e constatativo que aconteceu comigo. Existe uma pessoa que eu necessito perdoar ela. E o perdão é uma coisa muito difícil, todos nós sabemos. Não é à toa que na Bíblia diz, devemos perdoar 7 vezes alguma coisa, né? 7 vezes 7, alguma coisa assim. Eu não sou um especialista da Bíblia. Mas o perdão ele é difícil. E eu achei que tinha perdoado essa pessoa. E essa pessoa, eu já não tenho contato com ela há bastante tempo. E muitas das vezes eu não lembro nem que ela existe. Então, por eu não ter contato, não lembrar dessa pessoa, é cômodo dizer que eu a perdoei, não é? Aí é onde você se engana. O fato de você não estar pensando na pessoa não significa que você desapegou-se do sentimento em relação à mesma. Então, eu vinha sonhando, até porque já diminuiu, mas ainda não acabou. Mas eu vinha sonhando com essa pessoa, mesmo nem lembrando dela, ininterruptas vezes. Chega a ser descomunal, tipo, de 365 dias do ano, eu sonhava com essa pessoa umas 300 vezes. Não é estranho isso? Então, eu fui percebendo que realmente eu não tinha, de fato, perdoado ela. E só pude compreender isso depois que eu passei a internalizar os meus pensamentos e os meus sentimentos e observava em que momento de paz eu estava. Então, a cada passo que eu dava na espiritualidade, que eu buscava entender os meus sentimentos e lidar com ele, buscar mais falar com Deus, entender como Jesus Cristo agiria naquela mesma situação, mais a frequência de sonhos diminuía. E não só isso, não só a frequência de sonho diminuiu, como a forma em que eles se apresentavam foi modificada. Então, não há mais aquele sentimento de raiva, não há mais aquele sentimento de desprezo, existe uma neutralidade. E veja que interessante como os sonhos são extremamente reveladores, né? Então, o que antes eu achava que estava totalmente liberto, eu manifestava totalmente dentro dos sonhos. E aí eu me perguntava, por que se eu não estou nem lembrando dessa pessoa, eu penso nisso e acordo assim? Deu para compreender aí o raciocínio? Então é isso, meus queridos. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Vou finalizar dizendo algo que eu falo normalmente quando eu converso com alguém pessoalmente. Não existe
resposta do universo que você não consiga encontrá-la internamente. Infelizmente, nós não temos toda a compreensão do mundo, né? Por isso nós temos que buscar constantemente o conhecimento para que nós saibamos lidar com determinada situação. Mas eu lhe garanto, de coração, tudo que você quer saber está dentro de você. Aprendam a conversar com vocês mesmos, aprendam a conversar com Deus, principalmente, com Jesus Cristo, e tenham esta abertura para o autoconhecimento. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, tamo junto e fui.